A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Queria deixar mais um vídeo para o canal Palavra de Vida e Fé, para a edificação da sua vida em nome de Jesus. O livro de Lucas, capítulo 5, no versículo de 1 a 11, vai falar sobre a pesca maravilhosa. E diga-se de passagem, o mais importante, meus irmãos, não foram os peixes que foram pescados, com certeza. Mas no final desse vídeo eu queria falar com você o que eu considero mais importante nessa pesca maravilhosa. Que Deus possa falar ao seu coração nessa noite em nome de Jesus. E acontecendo que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te, ou lança-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, ou quase afundaram. Meus irmãos, que Deus ele possa falar conosco durante todo esse momento, né, de reflexão. E eu sei que você, no seu momento de reflexão, você tem buscado ao Senhor. E nós vamos ver no verso 1 que a principal motivação do povo apertar Jesus era para ouvir a palavra de Deus. Que não venhamos andar distraído com aquilo que o diabo tem tentado distrair, mas que a nossa principal motivação seja viver a palavra de Deus. E aprendemos nesse contexto que existiam 2 barcos e Jesus escolheu entrar no barco de Simão Pedro. E eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite, meu irmão ou minha irmã. Se Jesus escolhesse, mas não o seu, mas o barco de outra pessoa, ou seja, se Jesus escolher o seu barco, glorifique a ele e se permita ser usado por ele. Mas se ele não escolher o seu barco, ou não escolher o meu, que possamos viver uma caminhada normal com o Senhor, sem inveja, sem um coração altivo, sem querer derrubar alguém, porque em algum momento Deus certamente nos usará, mas em outros momentos Ele vai usar outros irmãos para que o nome dele seja exaltado. E quando Jesus escolheu usar o seu barco, que você seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. Não se distraia, não perca a oportunidade de Jesus usar o seu barco e fazer com que outras vidas sejam abençoadas. É muito bom poder ver Jesus entrando no barco e fazendo do barco um altar, assim como fez. Ele pede o barco de Pedro para poder falar aquilo que ele precisava falar à multidão, porque tinha uma multidão para ouvir a voz de Jesus. Que o seu barco seja um altar de verdade, de sinceridade diante dessa geração. Percebemos também que após uma noite, uma pesca frustrada, porque a nossa vida, irmãos, ela é feita de frustrações. Não viva aquilo que estão falando, que venha para o reino de Deus, que não tem frustração, que não tem decepção, que não há problema. Muito pelo contrário, a vida com Deus há frustrações,
mas que logo depois de uma noite de frustração, Deus, ele é Deus de poder para falar com você, para você retornar ao mar alto e lançar as redes novamente. Ou seja, no lugar onde você se frustrou, Jesus tem poder para poder fazer com que você, mediante a fé nele, volte, limpe as redes e volte, lance, para que você tenha uma ótima colheita e que a sua colheita seja tremenda, mas para a glória do Senhor. Então, que as frustrações elas possam servir de alicerce para uma nova experiência com o Senhor. Que você não viva frustrado, mas que você fale: Senhor, eu sozinho não vou. Eu fui e não consegui. Mas se é a tua palavra, debaixo da tua palavra, eu farei. Porque eu creio que o Senhor tem maravilhas para a minha vida. No verso 6, é interessante que é onde eu queria fechar esse vídeo para poder impactar a sua vida. A pesca, ela foi boa. Tiveram que chamar o segundo barco, chamar outros amigos e falar: ó, venha, porque a rede está muito pesada, ela já está se rompendo. Mas o maior milagre que eu vejo aqui é quando Jesus fala: Pedro, eis que farei de ti pescadores de homens. O peixe foi bom, porque certamente mataria, né, a fome de todo aquelas pessoas que estavam lá, precisando daquele peixe após uma noite frustrada. No entanto, vamos perceber aqui um maior milagre é quando Jesus, após entrar no seu barco, ele fala assim: olha, larga tudo e me siga. Eles largaram tudo para seguir a Jesus. E um reconhecimento que Pedro faz: Senhor, eu sou um homem pecador. Ou seja, eu reconheço, e você precisa reconhecer, que nós somos pecadores diante do Senhor. Que nos voltemos a Ele e reconheçamos como o Senhor das nossas vidas. E foi isso que esses homens fizeram. Eles largaram tudo, largaram barco, largaram rede, largaram peixe para seguir a Jesus. E o que você precisa largar nesse dia, nesta noite? Largue, porque vale a pena largar tudo para seguir a Jesus. Siga Jesus e que você tenha uma vida literalmente abençoada por Deus, porque vale a pena. Em nome de Jesus, fique com essa palavra da parte do Senhor, que essa palavra, que é a palavra da verdade, possa produzir o efeito na sua vida. Siga a Jesus e largue tudo para a glória e para a honra do Senhor. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus.